Fala pessoal, Pastor Tiago aqui, estamos começando mais um ponto de encontro, né, que são gerações diferentes falando sobre assuntos atuais, né, e hoje eu tenho aqui comigo o meu pai, Pastor Massal, e estamos aqui também com o Vitor Bember, aqui convidado do dia hoje de surpresa. E, gente. Estava aqui visitando a igreja, já é verdade. Caiu para participar aqui do nosso podcast hoje, mas também, né, tem CD gravado. Fala um pouquinho vocês, se apresentem aí na área da música, até como o assunto é esse, né? Por favor, Massal. Bom, eu tenho um ministério chamado Adoração Adoradores, que trabalhou e trabalha muito na área de adoração. Eu fiz vários eventos de adoração, envolvendo ministérios importantes, né? Tanto nacionais como internacionais. E ainda hoje eu vou pelas igrejas ministrando louvor, falando sobre louvor, e estamos aí. Tem quantos CDs gravados? Quantos CDs gravados? Eu gravei como Massal 6 CDs e como Adoração, Ministério Adoração Adoradores, gravei 4 CDs e 2 DVDs. Isso aí. Antes de falar de mim, eu quero falar sobre ele, né? Massal, eu lembro que em 2006 eu fui no Adoração Adoradores. Eu tinha 12 anos de idade. Nossa! Fui com meus pais e acho que foi a gravação de alguns DVDs, se eu não me engano. E pra mim foi assim, eu lembro... Só uma correção, falei 2, tem 3 DVDs, desculpa. Pra você ver, né? E pra mim foi marcante demais, assim. Acho que foi uns dias... Eu lembro de estar, assim, algum apelo sobre envio missionário. Eu tinha 12 anos, eu estava lá no meio ali e foi muito marcante para mim, assim. Então, realmente, o que você fez me marcou até hoje. Foi muito bom. Puxa, fico contente, sabe? Muito bom, muito bom. Enfim, falando sobre mim, meu nome é Vitor, mas meu sobrenome é Bember, todo mundo me conhece mais por Bember. Desde pequeno, né, desde essa época, eu já era envolvido com adoração, sempre gostei muito, sempre amei. E com o decorrer do tempo, eu fui parando de só música, que acho que era me apaixonar na música o problema. Na verdade, era música, não era adoração, né? Aí depois eu fui me apaixonando pela adoração e fui realmente entendendo o poder disso. Eu tive uma primeira experiência de gravação, foi com o próprio Tiago, em 2014, eu acho. Foi muito boa também. Depois daquilo lá, eu comecei, aprendi com você, né, Tiago? Aprendi a gravar. E aí eu comecei a gravar minhas próprias músicas. E aí foi onde as minhas músicas deram uma crescida. Viajei o Brasil em alguns lugares. Sou casado com a Camille e desde mais em 2019, 2020 eu dei um passo para trás, fiquei mais cuidando da igreja local, a igreja dos meus pais. E aí em 2023 eu fui para outra igreja, para outras 2 igrejas, dei uma rodada e estou agora de São Paulo de novo. Então basicamente essa é a minha história, resumindo bastante. Legal, legal. Vamos lá então. Lembrando que para deixar os nossos convidados à vontade, né, nada do que a gente falar aqui é posicionamento da igreja, mas é uma opinião pessoal de cada um, né? Então eu quero que vocês fiquem bem à vontade para expressar a opinião de vocês, coração de vocês, que aí depois é legal para as pessoas nos conhecerem melhor, né? Falando já, você falou sobre música, falou sobre adoração, a gente ia ia começar com outro assunto, mas me veio isso na cabeça. Vi que nessas últimas semanas teve algumas igrejas que fizeram um musical de Páscoa, não sei nem se foi aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, que usaram músicas que não necessariamente são cristãs. E eu queria entender a opinião de vocês em relação a isso. Você acha que toda música pode ser cristã? Ou existe música cristã? Ou não? O que você acha sobre tocar músicas que então a gente diria que não são cristãs também dentro da igreja? Tá? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Quem quer começar? Pode começar, Marcelo. Ai. Olha, para começar, tem um hino que é muito cantado e que foi, acho que, não sei se é o John Wesley, eu sei que é um Wesley aí, que pegou a música que era... A harmonia, né? A melodia que era cantada nos bares. Eu acho que é Castelo Forte, né? Eu creio, é um hino assim muito famoso, muito tradicional, que era uma música cantada nos bares e então ele pegou a música e colocou uma letra cristã e até hoje é cantada nas igrejas. Então a gente tem que entender, em primeiro lugar, que a música não é uma invenção humana, mas a música já vem
lá do céu e era no céu há muita música. Eu nem sei se lá no céu vai haver um momento de... Falam que houve um silêncio lá, né? Mas eu nem sei se vai haver um silêncio, porque talvez ali a música vai estar fluindo o tempo todo, porque a adoração é uma coisa muito ligada à música. Apesar de que a adoração nem sempre é música, mas a adoração está muito ligada com música. Então, eu creio que os acordes, as melodias, o ritmo, os sons, os instrumentos, tudo vem de Deus. E o que vai diferenciar é quando uma coisa é usada para glorificar a Deus e quando não. Então, eu já vi peças dentro da igreja ou peças evangélicas que usava fundos com músicas não cristãs e receberam muita crítica, mas a peça em si, ela comunicava tanto de Deus, né? E aquele fundo musical contribuía para isso. Então, eu acredito, dentro de talvez certos limites e observações, e que a música, né, secular pode ser usada dentro da igreja. Já vi grupos como lá nos Estados Unidos que pegaram músicas famosas, acho que era do Beatles, né? Eu acredito, e fizeram uma versão com letra evangélica e começaram a cantar. Houve uma crítica terrível sobre eles, né? Mas é uma questão assim meia polêmica, mas eu acredito que se aquilo vai edificar e se vai abençoar, então tudo bem. Mas se vai gerar confusão e não vai trazer paz e alegria às pessoas, é melhor não usar. Cara, minha opinião, acho que eu concordo com o Massal. Eu só penso que acho que existem momentos assim. Então, por exemplo, se é um momento de adoração, não acho que faz sentido ter uma música secular ali no meio da adoração. Mas se é uma coisa artística, né, uma peça, uma casa de arte, né, para admirar a arte que está sendo colocada ali, eu não vejo questão, contanto que tem seus limites, né, a letra, enfim, até mesmo minimamente saber se o cara tem uma índole aceitável, né, não é um absurdo. Mas eu acho que a diferença, tipo assim, do momento da adoração, acho que não faz sentido ter uma música secular ali, onde foi composta para o próprio ego, ou sem nenhuma letra edificante, que as pessoas vão cantar e não vai adorar a Deus. Mas eu penso que no momento artístico, de boa, eu não vejo problema, estou contando que tem os seus limites ali, né, aceitáveis. Tá, mas vamos lá então, dentro disso. Por exemplo, uma música de amor, certo? Que às vezes foi feita para uma mulher. Só que se ela for cantada para Deus, é uma música de amor para Deus, é aceitável ou não? É difícil, né? Tipo, sei lá, vamos jogar, vai. Tá num culto e aí toca um Gilberto Gil. Tipo, sei lá, mano. Minha opinião, eu acho difícil, assim. Eu acho que se é desconhecido, talvez até passe, assim. Mas quando a pessoa vai saber ela que relaciona cara. Vai saber que tipo... Então tá, então você acha que o que conta mais é a pessoa que fez ou é a pessoa que canta? Eu acho que conta mais... A intenção digamos assim. Minha opinião, acho que... Sua opinião. Sei lá, é que eu tô sem exemplos agora para dar um exemplo de alguma música secular que... Mas de Roberto Carlos, assim, sei lá, uma letra aqui de amor, não sei. Enfim, mas eu acho que... Sei lá, é que eu particularmente, eu sou meio... Conservador. O momento de adoração é muito precioso para mim, assim. Então, tipo assim, eu queria que fosse uma coisa, tipo assim, que, óbvio, todo mundo é pecador, né? Mas que nem tivesse pecado, assim, sabe? Fosse uma coisa muito separada, assim. Então, pensar que o que a gente está cantando ali não foi feito para a glorificação de Deus, aí eu já fico tipo assim, cara, não sei se eu deveria fazer. Sabe? Opinião minha, entendeu? Entendi. E você, pai? Bom, eu acho que se você for fazer uma adoração a Deus, né? E for fazer isso dentro de um culto, eu tenho quase certeza que vai gerar um mal-estar na maioria das pessoas. Porque aquela música,
é uma música associada Artista. ao artista do mundo. E ela não foi feita para adorar a Deus, entende? Então, eu acredito que uma música que expressa amor a uma pessoa e você usar aquilo para adorar a Deus, uma música não cristã, eu creio que a maioria das pessoas nos dias de hoje não vai se sentir bem, não vai edificar. Então, eu acredito que não é uma coisa positiva, não é uma coisa boa para se fazer, não. Pensei num exemplo legal agora. Por exemplo, todo mundo conhece o U2. A gente sabe que a origem dos caras é uma origem cristã. Aí tem, por exemplo, lá o We For Without You. Assim, claramente é para Deus. Ou Onde as Ruas Não Tem Nome. Mas mesmo assim, eu acho que tipo, vai cantar a música e a pessoa vai saber que é do U2. E é tipo assim, caraca, tá cantando U2 na minha igreja. Eu acho que só se for uma igreja muito cabeça aberta, assim. Aí talvez daria certo, mas mesmo assim, acho que... Tá, então vamos lá. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, eu estou tentando fazer uma leitura que vocês estão falando. Vocês diriam que mais não tanto pela música em si, pela letra em si, mas é pelo que vai gerar no coração das pessoas. Acho que é isso. Porque a adoração, ela tem muito a ver com o coração, né? E esse tipo de música aí, eu acho que vai gerar um pouco de confusão no coração das pessoas. É isso, concordo. Tá, vou jogar aqui pra gente poder... Né, por exemplo, a gente viu esses dias aí, um tempo atrás, que deu uma repercussão aí, que teve um trabalho de coaches lá na Lagoinha, e que aí levaram, acho que é o Rogério Flausilino do Jota Quest para tocar uma música lá. Tá bom. Sim. Né? E aí muita gente criticou. Não era um culto, não era um momento de adoração, mas era numa igreja e era num altar. Né? Qual a opinião de vocês sobre essa situação? Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás eu fui na IBAB e teve um show da banda Super Combo na IBAB. E tipo, chama Super Combo. Ah, tá. E na época eles estavam lançando um álbum, que o álbum tinha uma música chamada Rogério. E esse Rogério significava o diabo. Então, assim, foi uma confusão meio forte, assim. Enfim, só lembrando desse caso, assim. Acho que nesse caso, tipo assim, não era um culto, parecia. Sei lá. É disruptivo. Mas acho que tipo, não estava se esperando que ele liderasse a adoração naquele momento, né? Tipo assim, se eu fosse o pastor de uma igreja, eu não faria isso. Uhum. Mas... Sei lá, mas não condena. Mano, não era um quem culto, fez? né? Não era um culto. Entendi. Tipo assim, eu não sei dizer qual que era a essência desse evento. Eu não sei. Não, acho que eles alugaram o prédio da igreja para um evento. Não era um culto da igreja? Não, acho que não era um culto da igreja. Mas até o que você pensa sobre isso? Por exemplo, assim, de a igreja alugar o prédio e outras pessoas usarem, e às vezes acontecer uma coisa como essa. Eu já vi igreja alugar muito para gravação de clipe. Assim, acho que... Não sendo no domingo, né? Tipo assim, sei lá. Mas acho que também é difícil, né, mano? É difícil. É uma linha muito tênica. Tô fazendo umas perguntas difíceis. Tá mesmo, tá botando eu aqui na fogueira aqui. Então, eu volto novamente ao coração, né? Porque se quando faz uma coisa dessa não traz paz ao coração das pessoas que pertencem à igreja, é melhor não fazer, entendeu? Tem que respeitar isso aí. Então, por exemplo, aqui, né, nós podemos alugar o nosso auditório para uma empresa aí secular, né? Agora, se isso não vai trazer paz ao coração dos membros, é melhor não fazer isso. É verdade. Né? Os caras vão aí, sei lá, vão falar o quê, pode até... ter lá um momento, eles vão fazer um brinde com champanhe aí, sei lá o que os caras vão fazer. Então, eu creio que quando aquilo não traz paz ao coração, é melhor a gente evitar. Legal. Vamos lá, então, a próxima pergunta. Ontem eu tive uma reunião até com o Nelsinho da Oni Music, e ele veio me compartilhar algumas coisas, né? E uma dessas coisas que ele compartilhou foi que a música gospel, a música cristã, rompeu as barreiras da igreja. Então, antes era uma música para um nicho específico, quem era cristão, né? E hoje ele diz que rompeu essas barreiras. Então, mesmo quem não é cristão ouve, né? Então, essa música tem acessado pessoas diferentes. Né? Eu queria saber de vocês
Se vocês acham isso bom, isso ruim, e por quê? Vou começar dessa vez. Eu acho que é bom, assim, acho que a música cristã ela ganhou realmente um espaço que não tinha antes. Então você vê até mesmo esses eventos de prefeitura acontecendo, muita banda cristã indo, tocando. Eu acho que como arte é bem legal ver que o público cristão tem se tornado relevante, o artista cristão se tornando relevante também. Teve casos, né? Vamos pensar no passado, vai dar um exemplo de Thales Roberto. Ele chegou a romper essa bolha, né? Então ele chegou aí em programa, sei lá, esqueci o nome do apresentador Luciano lá. Huck, programas assim. Então é legal ver artistas cristãos tomando essa proporção. O meu receio é até que ponto que essas pessoas elas realmente vão propagar o evangelho, né? Propagar o caráter de Cristo. Então, uma coisa que às vezes as pessoas associam mesmo o erro de uma pessoa com toda uma comunidade evangélica por trás que pode estar sendo difamada por essa pessoa. Mas se a pessoa íntegra e propagando o evangelho, é muito legal saber que o evangelho está se expandindo. Até pensando em quantidade. Por exemplo, crescendo o mercado, eu penso, o artista cristão, ele pode então ser remunerado por isso. O Spotify vai pagar ele vai ter mais alcance público. Então, é legal assim, pensar que a arte cristã no Brasil tem crescido. Assim. Então, eu acho muito legal. Assim. O meu medo é virar um mercado, né? O que a gente estava falando um pouco. Assim, tipo, realmente começar a fazer... eu quero fazer hit atrás de hit para ser o maior artista do Brasil. Sendo que, na verdade, a gente sabe que é muito sobre verdade, sobre intimidade com Deus, sobre Deus soprando as canções. Então, eu acho que tem que tomar cuidado para não tornar um mercado realmente, tipo assim, eu quero se tornar um artista muito famoso, então eu vou fazer isso, isso e isso. Sendo que não é bem assim as coisas que Deus faz, né? Acho que é isso. Eu queria colocar duas coisas. Primeiro, eu acho que isso é interessante que esteja atingindo as pessoas não cristãs. Para mim, acho que é um sinal da evolução, da qualidade de música dos evangélicos, que há um tempo atrás não tinha a qualidade e a musicalidade que tem hoje. E segundo, então, parece-me que uma pessoa não cristã que ouve músicas evangélicas, significa que essa música está tocando o coração dela, que ela está assim ouvindo e está sendo alimentada por aquela música. Então significa que as músicas evangélicas hoje estão conseguindo atingir o coração das pessoas que não são cristãs. Isso é muito importante, porque de uma maneira sutil as palavras, a melodia vai trabalhando o coração das pessoas. E provavelmente no momento de luta, de dor ou de dificuldade, essas músicas, essas palavras vão trazer um significado importante. Então, acredito que isso é um passo a mais que as igrejas estão tendo de comunicação com o mundo, porque há anos atrás a música evangélica musicalmente era mais pobre e era nítido a separação entre música evangélica e música secular. E hoje eu acho que a música atingiu um nível onde pessoas que às vezes até entendem de música, elas ouvem e gostam, porque a qualidade das músicas evangélicas, não só musical, mas as letras têm comunicado com o mundo. E até mesmo acho que os músicos, né, Marcelo? Eu vejo muito músico de estrada, assim, de, sei lá, cantor sertanejo é cristão, assim, porque são os caras que são bons, assim. Então, realmente, a música cristã cresceu muito, assim. Bom, com o crescimento da música cristã, a gente vê, um aumento de mídia, um aumento de exposição, um aumento de riqueza, digamos assim, muito dinheiro envolvido nisso também. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Então, vocês acham que isso é bom, que isso é ruim? Como que a gente, como igreja, tem que lidar com isso? Como cristão, a gente tem que lidar com isso? Há muitos anos, eu venho conversando com algumas pessoas sobre essa questão
de você gravar, de ser conhecido, etc. e tal. Eu não acredito que alguém vai gravar um CD para ninguém ouvir. O cara quer gravar algo que o máximo de pessoas ouçam, né? Então, existe esse lado da nossa realização, até podemos dizer um pouco da nossa vaidade, e que a gente quer fazer algo que realmente tenha um sucesso. Se possível, ganhe o disco de ouro, né? Ou todo mundo ouça. O problema sempre é o nosso coração. Até que ponto eu estou preparado para o sucesso ou para o fracasso? Eu acredito, assim, pela minha experiência, que ninguém está preparado para o sucesso. E nem para ficar rico. O dinheiro, ele corrompe as pessoas, sim, e o sucesso corrompe as pessoas. Então, existe um perigo aí, que a gente, às vezes, despreza, que é esse perigo do sucesso. Então, você vê, eu encontrei um cara lá em Belo Horizonte, né, e ele conhecia o meu ministério e ele conheceu vários adoradores que estavam estourando lá dessa região de Belo Horizonte. E ele falou que no início eles se reuniam, adoravam e havia uma pureza nisso tudo. Mas, de repente, ele meio que sentiu que o sucesso tinha levado eles, tirado deles essa pureza, essa paixão inicial que existia naqueles tempos, quando eles não eram conhecidos. Então, esse é o risco de todos nós. Por isso é que a gente precisa estar fazendo parte de uma igreja, ter gente cuidando das nossas vidas, né? Eu já conversei uma vez com um ministro de louvor, que ele já tinha estourado. Eu estava em Brasília ministrando junto com ele, e eu falei com ele bem assim, né? Como é que está a sua vida? Você está sendo cuidada? Não, meu pastor cuida de mim e tal. Mas quantas vezes por mês você se reúne com ele? Ah, uma vez por mês, quer dizer. Então, ele não estava sendo cuidado, e aí que aconteceu? Eu fiquei sabendo alguns tempos depois que ele separou da mulher e que estava já com uma segunda mulher. Eu já vi um outro cara também que gravou músicas excelentes, com letra, um excelente compositor, músico e cantor. E eu estava num evento junto com ele, ele falou assim, eu estou num momento agora que eu quero me dedicar à música, quero viajar muito, quero produzir muito. Então, ele estava focado no ministério dele, que estava em ascensão, né? E eu fiquei sabendo, um ano depois, que ele tinha adulterado com uma mulher, e aí, conversando, tentaram voltar com a esposa, mas aí ele não deu certo, voltou para outra mulher. Bom, enfim, eu fico ouvindo as histórias aí e eu vejo o quanto que o sucesso, esse ministério pode corromper o coração. Eu lembrei agora de uma história que tem a ver com a Hillsong. Um dos caras que projetou a Hillsong, esqueci o nome dele, mas ele era o ministro de louvor antes daquela mulher, como é que chama? Oi? Diane. Esse cara era conhecido como Golden Boy, o menino de ouro, porque ele compôs, né, uma música que estourou no mundo todo, e ele que praticamente lançou a Hillsong para o mundo, né? E esse cara também, depois desse sucesso, o Golden Boy acabou tendo um adultério e caiu, né?
caiu. Então, você ouve histórias e histórias, e o problema é que todos esses ministros que vão tendo sucesso, eu creio que a maioria deles não tem ninguém cuidando, discipulando, guardando a vida deles. Então, são pessoas em alto risco, e existe até o discurso espiritual, não, porque Deus, porque eu faço isso para a glória de Deus, porque eu vivo para Deus. Existe todo esse discurso, mas na prática, quando o cara está sozinho, ele está sozinho, e o sucesso e o dinheiro vai corrompendo o coração dessas pessoas. Acho que isso é muito triste, assim, porque é a realidade, né? A gente ouve histórias disso desde sempre. Eu acho que eu fico muito pensando que acho que tem dois tipos de pessoas, assim. Tem aquele cara que é artista, que ele quer fazer arte e ele é cristão. E aí tem o ministro da adoração, que faz adoração e que também se torna um artista. Então, eu acho que ambos os lados, como todas as outras profissões, a gente pode também pegar pastores que caíram em adultério, a gente pode pegar líderes. Então, acho que todos os lugares que as pessoas exercem influência, fama, correm esses riscos. Mas eu fico pensando assim que uma coisa que eu particularmente penso muito sobre mim é que é muito importante a gente ter lugares de segurança. Então, um pastor que você seja obrigado, né, a prestar conta, a estar ali, uma igreja local, que você é só mais um membro comum, que vai lá e que você faz a escala, que você passa o som lá 8 da manhã, o culto das 10. São coisas que fazem cada vez mais as pessoas se tornarem pessoas comuns, assim, sabe? Então, eu fico muito pensando que o ideal para um ministro de adoração, ele sim ser itinerante, mas acho que tem que tentar, o máximo possível, também estar na igreja local dele. Porque é o que vai moldar o coração dele, que vai fazer ele se tornar uma pessoa submissa, não achar que ele é o rei do universo. Enfim, eu penso muito sobre mim, assim, que eu sempre amei muito a igreja, até estava falando com o Thiago agora há pouco. Eu sempre amei muito a igreja, eu sempre olhei a igreja como um lugar de segurança para mim, onde tem um pastor que cuida de mim, minha família, que vai me botar no meu lugar certo, que eu vou abrir meu coração, que eu vou abrir meus pecados. E é muito fácil a gente cair num lugar de se achar muito bom, se achar intocável, só que realmente a gente precisa ser vulnerável e abrir. Então, eu fico muito pensando que seria legal, nós como igreja brasileira, cuidar dos nossos ministros, fazer eles serem pessoas que conseguem ter a fama, acho que a fama é inevitável, realmente precisa de pessoas que trazem a verdade, que purifiquem o evangelho, que sejam músicas boas, mas que as igrejas possam realmente colocar no lugar certo, assim, cuidar dessas pessoas para evitar adultério, evitar pecado, evitar roubo, evitar tanta coisa que prejudica. Que essas pessoas que fazem isso, aí acabou o ministério e nunca mais volta. Assim, sabe? É muito triste realmente ver essas coisas acontecendo. É isso. Legal. Bom, então, sim, isso é uma coisa boa, né? E uma coisa desafiadora também, não vou nem falar que é ruim, mas desafiadora, né? Mas e que acarreta algumas coisas. Então, por exemplo, hoje a gente vê uma discussão muito grande em cima da questão de dinheiro, por exemplo, né? Então, hoje, ministros que cobram, que não cobram, queria entender a opinião de vocês em relação a isso. Vou começar com o Vitor. Vou primeiro nessa. Eu acho uma questão muito, muito pessoal. Tem gente que enxerga como um trabalho e que eu, assim como o trabalho tem um salário, deveria receber por isso. Tem gente que enxerga que não, que eu recebi de graça, deveria depender de Deus em relação a isso. Assim. O fato é, independente se você cobra ou não, quem te sustenta é Deus, ponto. Porque quando a gente estabelece um valor, você tem uma segurança ali de que você vai receber tanto por local, só que às vezes você tira também uma possibilidade de Deus também, que Deus pode fazer alguma coisa, como eu já vivi na minha vida. Assim. Eu, particularmente, não coloco valores fixos, eu peço o custo da banda, né, dos músicos, da equipe, mas para mim eu nunca coloquei valor fixo, eu nunca achei que eu precisaria me precificar em relação a isso, assim, sabe? Então, eu nunca senti essa necessidade, mas tem amigos que fazem e para eles funciona bem, assim, então eu não tenho uma opinião do que é certo e errado, assim, acho que o que funciona é o que a pessoa se sente à vontade, se ela não se sente deturpando, se ela não se sente errando, eu acho que está tudo bem, assim, acho que
é muito uma questão pessoal do que cada um pode se sentir fazendo, etc. Mas é uma questão muito delicada. Então, pessoas que defendem claramente não deve cobrar, como tem pessoas que defendem claramente que tem que cobrar sim, que é justo. Enfim, mas eu acho uma questão bem complicada. Você tá ficando em cima do muro, então. Eu tô. Eu dei minha opinião, eu falei o que eu faço. Eu particularmente, não coloco valor. Mas eu tenho amigos que cobram e tá tudo bem, assim. Bom, eu vou falar de novo, eu acho que eu dei já essa palavra aqui, que eu aprendi com o Bob Fitts numa conversa que estava tendo o Bob Fitts, e na época o Bob Fitts era um dos maiores ministros de louvor do mundo, da Integrity Hosanna Music. Ele estava no topo nessa época. E aí nós estávamos sentados aqui no Brasil, ele estava ministrando num evento nosso, e estava eu, o Azaf Borba e o Ademar de Campos conversando com o Bob Fitts. Só os pequenos, né? Só os pequenos. E o Ademar e o Azaf estavam eram muito conhecidos, né, nessa época. E aí, os dois estavam reclamando, porque eles estavam falando que os pastores não valorizavam muitas vezes o trabalho deles e davam uma oferta assim que era bem baixa, né? E aí o Bob Fitts compartilhou o seguinte, que quando ele iniciou o ministério dele, começou a crescer, o pai dele, que era um pastor batista, disse para ele: Bob, nunca coloque um preço no seu ministério. Então, o Bob Fitts, com toda a unção dele, famoso, conhecido, etc., ele não cobrava. Isso é verdade, porque quando nós trouxermos ele para cá, ele não exige nenhum valor. Ele fala que é uma oferta. Então, eu aprendi isso com ele. E a partir daí, eu tomei a decisão de que eu nunca cobraria para ministrar. Onde eu vou, eu falo que eu não cobro, estou aberto a uma oferta de amor, mas eu não cobro. E eu me lembro uma vez que é uma cidade do interior, o cara me convidou para ministrar num evento da cidade, patrocinada num evento da prefeitura, né? E normalmente, e ele até falou, né, que alguns ministros de louvor cobram 15, 20 mil, etc. e tal. Eu falei para ele o seguinte: olha, eu vou aí no evento, mas eu não vou cobrar. Se você quiser, você me dá uma oferta, mas eu não cobro nada. Falei isso para ele. Minha mulher ouviu, né? Depois que eu desliguei, ela falou assim: mas você está louco? Não, o evento da prefeitura, não tem problema nenhum você cobrar. Eu falei assim: não, eu não cobro. Essa é a minha política. Deus colocou isso no meu coração, não vou cobrar. Prefeitura, seja onde for, eu não vou cobrar. E aí, na semana seguinte, o cara chegou, ligou para mim e falou assim: quando você falou para mim, Massal, que você não ia cobrar, eu senti algo tão forte de Deus, dizendo assim, fala com o prefeito e levanta um valor bom de oferta para esse cara. E ele falou para mim que ele conversou com o prefeito e ele iria me dar uma oferta de R$10 mil. Então, você vê, Deus cuida, né? Deus sempre cuida. Cuida, Deus sabe. E eu fiquei assim muito contente pelo valor, é lógico, mas eu fiquei muito mais contente em saber como que Deus é fiel e Ele muitas vezes faz isso para falar com você. Tá vendo, Massal? Eu estou aí. Quando você precisar, eu vou te abençoar. Então, não tem que ficar preocupado com dinheiro. E o Tiago, que está aqui, sabe, lá em casa nunca faltou nada. Pelo contrário, ele e a Carol, eles são privilegiados, porque sem condição financeiras, eles foram privilegiados de poder estudar nos Estados Unidos, ir para a Europa, para ir para vários lugares que nós normalmente não teríamos condições nem de pagar. Então, eu acredito que eles viveram num padrão de vida muito bom, acima das nossas possibilidades financeiras.
Então, Deus é muito bom e Ele deu uma vida muito boa para mim e para os meus filhos, e nunca tive que ficar pedindo oferta ou cobrando para isso. Deus foi abençoando. Então, é uma visão espiritual, né? E eu posso dizer que é uma realidade isso. Deus cuida, né, da gente, e nada me faltou nesses anos todos, nem os meus filhos, pelo contrário. Deus até abençoou mais do que nós merecemos. Legal. Só para eu saber, quanto tempo que já foi? 35? Tá, então vamos mais um pouquinho aqui. Esses dias, eu lembro, um tempo atrás, me falaram muito bem de um show que é performance, não é um show cristão, né? O pessoal vai me condenar, mas eu fui assistir o show do Coldplay. Bom demais. Cara, eu vou falar para você, eu tava lá no meio do show, assim, eles fazem um negócio tão legal com luz, com não sei o quê, que me emocionou na hora. Será que hoje, a igreja tem usado da performance para emocionar as pessoas e às vezes não é a presença de Deus? E até que ponto isso é bom ou é ruim? Eu queria perguntar isso para vocês. Mano, sim, eu acho que claramente, sim, acho que realmente a igreja usa da... Tecnologia, isso, é a melhor palavra, foi isso. A arte em si, ela já vai emocionar as pessoas, exatamente. né? Ela toca um lado que outras coisas não tocam, né? Só que assim, eu acho que chegou uma fase agora, eu tenho impressão, tá? Eu tenho impressão que agora, se você não tem Deus, fica claro que você não tem Deus. Você vai num culto, você vai lá e você vê que é afinado, é bonito, canta bem, mas se não tem a verdade de vida com Cristo, assim, eu percebo que você vai lá e você vai embora e foi tudo bom, assim. Mas quando tem um encontro com Jesus realmente do ministro derramando na igreja, é tudo diferente. Então hoje eu acho que assim, beleza, usa emoção, a tecnologia, as luzes, os timbres, né? Tudo aquilo que é bonito, que é palpável, assim, mas eu acho que o erro hoje às vezes é usar isso demais e esquecer que a essência precisa vir de um lugar de intimidade com Deus, assim. Então eu acho que assim, é muito fácil fazer igreja, é muito fácil fazer adoração sem Deus. Fazer um culto sem Deus é fácil, a gente consegue fazer. Agora... E talvez não é um problema que, às vezes, esse culto sem Deus tem emocionado as pessoas têm confundindo a emoção com o toque de Deus. Exato. É porque aí não tem arrependimento. Porque quando tem Cristo, a gente é constrangido. Nosso espírito é constrangido, nossa alma é constrangida. Então, acho que é um problema porque a gente consegue fazer as coisas parecerem ter Deus, mas às vezes não tem. Então, esse que é o ponto que a igreja e a adoração precisa tomar muito cuidado, que a gente aprendeu a fazer. E a gente precisa aprender a gente precisa desaprender a fazer e estar dependente de Deus. Óbvio, usar a tecnologia, as coisas a nosso favor, a gente vai sempre usar. Eu particularmente gosto muito, mas eu preciso sempre estar tentando discernir assim, o que Deus quer para esse culto, o que Ele quer derramar. Tá aberto para o setlist talvez mudar no meio do culto. Enfim, coisas que eu coloco na minha cabeça como gatilhos para eu tentar ficar discernindo o que Deus está falando naquele lugar, assim. Eu lembro uma vez, eu estava conversando com um pastor que ele ficou meio chateado porque o pregador apelava muito para a emoção, né? E eu conhecia muito esse pastor, e esse pastor era muito racional. E tudo que cheirava emoção, ele resistia, né? Então eu vi que eu estava lá na reunião e eu percebi que o cara mexeu com as emoções, sim. Mas eu, por outro lado, senti que esse pastor, ele tem uma resistência a tudo que é emocional. E porque ele teve problema, então ele é um cara extremamente racional. Então ele começa a achar que é manipulação. Então há a gente tem que tomar cuidado com isso, entre manipulação e trabalhar o ser humano como o que eu falei para ele. Mas o ser humano é corpo, alma e espírito, ele é emoção também. Então você tem que trabalhar no homem integral, não é só no racional,
porque tem muitas coisas que não vão ser entendidas só pelo racional. Você precisa trabalhar o emocional também. E a música é uma coisa que mexe muito no nosso emocional. Então, tem pessoas que a música vai falar uma coisa para ela que com 1000 palavras eu não vou conseguir falar com ela no racional. Mas na música, mexendo com a emoção, eu vou conseguir falar com ela. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar tudo, porque o ser humano é corpo, alma e espírito. Então, isso é importante. Agora, o grande problema é quando isso começa a virar manipulação. Então, você pode manipular. Eu lembro que uma vez eu estava gravando uma música com o Fernandinho no estúdio, e depois que nós gravamos, eu e o Fernandinho começamos a bater um papo. E ele falou bem assim para mim: Marçal, eu consigo fazer a multidão pular, gritar e tal, e depois eu consigo botar todo mundo com o rosto no pó. Eu sei fazer isso, eu aprendi a fazer isso, eu consigo fazer isso sem o Espírito Santo. E ele estava dizendo no perigo que tem de você conseguir fazer as coisas sem Deus, sem o Espírito Santo. E é possível, porque você, ministro, o Tiago, ministro, sabe que a gente pode manipular, fazer as coisas e as pessoas entrarem até num êxtase. Então, é o que há um tempo o pessoal começou a discutir sobre show e presença de Deus. Qual a diferença entre um show e a presença de Deus? É que num show ela vai sentir, ela vai chorar, ela vai se emocionar e vai sair do show assim até se sentindo bem, com aquela sensação assim de que foi algo muito bom para ela. Mas a presença de Deus é diferente, porque quando você entra na presença de Deus, algo muda. Algo faz diferença, porque é impossível você entrar na presença de Deus e sair do mesmo jeito. Então, o grande desafio nosso como igreja é levar as pessoas à presença de Deus. Eu acho que o som, a qualidade do som, iluminação, até temperatura, porque se estiver quente demais ou frio demais é ruim, mas até temperatura, até cheiro, às vezes os caras usam. É verdade. Jogar luz, fazer uns efeitos, tudo isso tem o seu valor, mas se não levar a presença de Deus, vai ser apenas um show. Então, esse é o nosso grande desafio como igreja e como ministério. A gente pode botar a galera ali pulando, vibrando e chorando, mas se for simplesmente emoção e não presença de Deus, isso vai passar. Então, o pessoal da adoração extravagante, quando veio David Keelan, Nívia Soares, Ana Paula, aquele pessoal, adoração intensa, e o pessoal ficava chorando, aquela adoração. Com o tempo, eles começaram a perceber isso, que as pessoas tinham aquela experiência de êxtase, parecia um êxtase espiritual, mas quando elas levantavam e iam embora, nada mudava. Então, foi isso que começou a chamar a atenção de alguns adoradores. Nós queremos, sim, um êxtase, vamos dizer assim, vou usar entre aspas essa palavra, mas essa experiência, mas não como show, mas como presença de Deus, algo que transforme e gere uma mudança real. Amém, concordo muito. Tá, última pergunta então aqui, para a gente encerrar, que acho que muitas pessoas começam a vir na igreja e aí ouve o termo, momento de louvor, momento de adoração, sempre é música, e relacionam música com adoração. Qual que é a diferença de música e de adoração?
Olha, eu diria assim, que a música é um meio. Tá? Adoração, vou usar o seguinte, vamos usar duas palavras aqui, louvor e adoração. O louvor é uma expressão, eu olho um quadro e eu louvo aquele, nossa, que bonito, eu estou louvando. Aí eu vejo uma peça aí, nossa, mas que apresentação, eu estou louvando. Então, o louvor é uma expressão, adoração é algo no coração, interior. Então, uma é expressão e a outra é algo do interior. Então, adoração é algo do coração, entende? E a música é uma forma de você expressar essa adoração, que é o louvor. Então, essa seria para mim a diferença. Eu acho que é isso mesmo. Eu penso muito nisso, assim. A música nem sempre é uma adoração. E a adoração nem sempre é por música. Mas as duas podem ser juntas, né? A adoração pode acontecer com a música. Então, elas são coisas separadas que podem acontecer juntas, assim. Acho que isso é muito massa de pensar na adoração, assim, a música. Legal. Bom, obrigado, pessoal. O papo foi muito bom. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Espero que tenha sido bom para você que está ouvindo aí também, né? E fique ligado aí para os nossos próximos pontos de encontro. Deus te abençoe. Tamo junto. Querem deixar uma palavra aí pro pessoal? Alguma coisa? É isso. Obrigado, gente. Obrigado por estar com a gente aí. Amém. Vamos ser mais apaixonados, é isso. Por Deus, por Jesus, né? Eu acho que tá faltando esse fogo, essa paixão, né? Verdade. É isso aí. Valeu, então. Deus te Valeu, abençoe. gente.